Fala família, sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional. Que bom ter a sua companhia aí junto comigo. Estamos avançando para o final do nosso devocional diário. Temos essa semana e a semana que vem para a gente completar aí os 31 capítulos de Provérbios. Estamos num planejamento para a gente poder fazer isso. E o planejamento hoje nos leva para o versículo 19 do capítulo 28, que vai falar, cara, é um texto de 3.000 anos atrás, mas que fala como se fosse escrito ontem para nós. E eu vou conectar aqui com algo que se tornou uma epidemia no nosso país, que muita gente não fala a respeito, mas a gente precisa falar. E serve aqui para a gente se cuidar, se você não entrou nisso ainda, e se você entrou nisso, para você correr para se livrar disso o quanto antes, porque o custo tem sido muito, muito alto para a nossa nação e para a vida de muitas pessoas. Olha só o que diz o nosso texto, depois eu vou trazer a aplicação dele para as nossas vidas hoje. Provérbios 28, 13 diz assim, perdão, esse a gente já viu, é o 28, 19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Vamos ler de novo? Quem lavra a sua terra numa comunidade agrária, que era a comunidade da época, estamos falando de quem trabalha, ok? O que você tinha para fazer trabalhando, na grande maioria dos casos, era lavrando a sua terra, né? Talvez pastoreando ovelhas, mas assim, né? Tá falando, cara, quem trabalha vai ter comida com fartura. Mas quem persegue fantasias, quem corre atrás do vento, quem persegue fantasias são coisas que não são reais. Quem persegue coisas que não são reais se fartará de miséria. Comida com fartura fartará de miséria. O que o texto está dizendo para mim e para você aqui? Que existem coisas que se oferecem para nós que são uma fantasia, são uma expressão de uma coisa que não é real, que não é verdadeira. E existe o bom e velho trabalho, né? O bom e velho trabalho de você fazer uma coisa que talvez não tenha muito glamour, talvez não seja uma coisa que chama a atenção de muita gente, mas que te garante o recurso que você precisa para viver. E, gente, eu arrisco dizer que nós nunca vivemos em uma época com tantas fantasias se apresentando para nós quanto hoje. Eu diria que nós estamos hoje na época mais fantasiosa, tá? Que existe, que já existiu. O advento da internet, né, trouxe uma possibilidade, possibilidades maravilhosas, mas trouxe também consigo, como qualquer outra coisa, tem coisas boas e tem coisas ruins. Trouxe um disparo recente, principalmente após a pandemia, de oportunidades, de cursos, de coisas que você, né, fica lá assistindo filme, esses dias apareceu um para mim, né? Quanto que você gostaria de ganhar assistindo filme, para você ficar dando opinião sobre filme? Aí você senta no sofá, assiste filme e ganha a vida assistindo filme. Gente, umas coisas, isso se chama fantasia. Coisas fantasiosas, né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, tinha um cara que aparecia, né? Ah, eu não acredito que você tem um celular e você não ganha, sei lá, 10 mil reais por mês só com você e o celular, né? Tipo, cara, se você. E todo mundo tem um celular, obviamente, eles sabem disso, então eles estão falando para todo mundo, né? Ó, todo mundo, se você comprar o meu curso, fizer do jeito que eu falar aqui, você vai ganhar 10 mil reais. E, gente, o que tem de gente caindo nisso, procurando fantasias e às vezes abrindo mão do trabalhar, do lavrar a sua terra, fazer o que é preciso, às vezes um trabalho mais pesado, mais difícil, né? Correndo atrás de fantasias, não é brincadeira. Virou meme hoje já, falar, por exemplo, do tigrinho, né? O pessoal fala, faz o tigrinho, né? Virou já brincadeira, já virou motivo de chacota, porque se popularizou tanto isso, né? Mas além da chacota e além do meme, ainda hoje tem gente olhando para o tigrinho. Nós vamos citar outras coisas aqui também, vou trazer algumas estatísticas para vocês.
como a solução dos seus problemas financeiros. Estão pensando que eu posso ganhar a minha vida sentado no sofá num jogo online. Eu vou ganhar a minha vida fazendo isso, né? Sem ter que trabalhar. Olha que interessante, né? A diferença aqui. Lavrar a sua terra. Não sei se você já lavrou terra, gente. Mas deixa eu te falar, não é trabalho leve, tá? Aqui nós estamos falando de uma época em que não tinha tratores, né? Estamos falando aqui de uma época em que você lavrava a sua terra com uma junta de bois e você tentava, né, lavrar, né, entrar no solo, virar o solo, né, trabalhar o solo com um implemento que os bois puxavam. Eu já fiz isso uma vez na minha vida. Pensa num negócio difícil de você fazer. Pensa num negócio cansativo. Apesar dos bois estarem empurrando o implemento, né, puxando o implemento, você tem que cuidar da velocidade dos bois, da direção dos bois, né? Você tem que manter o implemento fincado no chão, isso depende de você, não dos bois, depende de você, né? E na direção certa. É uma coisa muito, é trabalho, cara, trabalho pesado, pesado, pesado. Mas que traz uma recompensa com ele. Terá comida com fartura. Por quê? Porque você está apostando em algo que vai dar certo, cara. Lavrar a terra, plantar semente, demora. É um processo, não é da noite para o dia. Não cai na tua conta daqui 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, né? É um negócio que demora um pouco mais e é um trabalho pesado, mas que tem uma recompensa. Agora, aquele que corre atrás, que persegue fantasias, ele corre, 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 persegue, 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 mas no final vai se fartar de miséria porque aquilo não vai dar em nada. E queridos, é isso que esses jogos online têm sido para milhões e milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. E o que a gente não percebe, eu quero falar um pouquinho sobre isso porque é uma epidemia no Brasil da qual nós não falamos, tá? Vai parecer um pouco estranho, talvez, eu falar tanto sobre isso num devocional, mas é uma epidemia no Brasil. Presta atenção. Uma em cada 8 pessoas, uma em cada 8 pessoas no Brasil já se envolveram em bets ou em tigrinho, alguma coisa nesse sentido. Jogos de azar online. Tá? Essa é a estatística. Um em cada 8. Um em cada 8. Então nós precisamos falar sobre isso. Não é uma coisa distante, uma coisa que não conheço ninguém que caiu nisso. Um em cada 8 caiu nisso. Ok? Esteve envolvido nisso. É um mercado que movimenta bilhões de reais. Mas não é pouca coisa, não. É muita coisa. Já já não vamos falar sobre isso. Então, nós precisamos entender o seguinte. Essa galera que cria essas plataformas, eles sabem mais sobre a nossa tendência humana, a nossa psique e a famosa dopamina do que a gente sabe. E eles criaram então uma plataforma que vai gerar um estímulo de dopamina na sua mente, que vai te pagar algumas coisas, você vai ganhar algumas coisas no começo para ter aquela, né, aquela adrenalina e dopamina que te vicia literalmente te vicia, tá? É difícil a gente associar isso, que a gente pensa, cara, mas vício é um cigarro, vício é uma droga, vício é um álcool que eu pego na mão. Mas, na verdade, o que o álcool que você pega na mão faz? Ele vicia o teu cérebro. Ele vicia o teu cérebro. A diferença é que os jogos não precisam de uma coisa física, droga, cigarro, álcool, para viciar o teu cérebro. Eles viciam o teu cérebro através dos teus olhos numa tela de celular. Eles sabem mais sobre a psique humana e mais sobre dopamina do que eu e você vamos saber em 100 anos. E desenhar uma plataforma que é viciante e que conta com uma coisa que todos nós pensamos. Todo ser humano pensa isso. Deixa eu explicar o que a gente pensa. Eu sei que os outros caíram e se viciaram e perderam muito dinheiro, mas comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir. Eu me garanto. E a gente acha que com a gente vai ser diferente. Qual que é o problema? Todo ser humano acha que com ele vai ser diferente. E nós vamos ver estatísticas aqui
de quantas pessoas se perderam, quantas pessoas perderam alguns milhões. Vou dar algumas estatísticas aqui para você entender o tamanho desse problema. O Tribunal de Contas da União, tá? Não é o Zezinho lá do blog, não sei das quantas. Tribunal de Contas da União relata que houve uma movimentação em 2024, agora recente, né, de 130 bilhões de reais em plataformas online de jogos de azar, tá? Bets, Tigrinho, essas coisas assim. 130, não é 130 milhões, gente. 130 milhões é muito dinheiro, tá? 130 bilhões, ok? Seria 130 milhões vezes 1.000, tá? 130 milhões vezes 1.000, ok? É mais ou menos isso que foi movimentado. E o que as perdas estimadas, tá? Isso pelo Banco Itaú, ok? Então não é qualquer banquinho, Zezinho que está falando isso. Banco Itaú reporta que as perdas em 2024 foram aproximadamente 24 bilhões de reais de perdas, ok? Pessoas perderam 24 bilhões de reais. Então, olha, eles movimentam 130 bilhões, as pessoas perdem 24 bilhões. Ah, então tá pagando muita gente. Tá pagando muita gente e tem muita gente perdendo. Inclusive, só para você entender isso um pouco mais de perto, aproximadamente, deixa eu puxar aqui a estatística, porque eu achei ela bem interessante. Aproximadamente 8% das pessoas ganham alguma coisa. 8%, ou seja, 92% de chance de você perder. Ok? 8% ganham. Qual que é o problema? Então, ganhar é a exceção raríssima, né? 8%. Cara, de 10 pessoas, menos de uma ganha. De 10 pessoas, tá? Qual que é o problema do ser humano? Que eles sabem muito bem, eles sabem que a gente acha, mas eu vou ser esse 10%. Né? A gente acha isso. Essa é a psique humana e eles estão literalmente se aproveitando disso, tá? Mais de 22 milhões de apostadores, aproximadamente 12% da população, estão jogando. E olha que interessante, gente. Olha como isso é interessante. Presta atenção aqui. 86% dos jogadores de bets e tigrinho estão endividados. Começaram a jogar porque já estavam endividados, estão entendendo que isso pode resolver o meu problema da minha dívida. 86% já estavam endividados. Ou seja, essas plataformas, elas se aproveitam de pessoas que estão desesperadas financeiramente, prometem uma coisa fácil e rápida que paga só para 8% das pessoas. 92% de chance de você perder dinheiro e ficar pior do que você estava antes. Isso tem gerado, gente, um problema gigantesco, inclusive de suicídios e coisas nesse sentido. Um custo social muito, muito grande e é muito complicado. Então, eu não quero dar aula sobre isso, nem sou qualificado para isso, mas vamos para a sabedoria bíblica para a gente entender o que a Bíblia está dizendo de forma muito simples e, por favor, em nome de Jesus, que isso possa entrar no nosso coração. Quem lavra a sua terra vai ter comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. Sabe o que está dizendo aqui? É melhor você ir carpir terreno. Melhor você ir carpir terreno, que com certeza no final do dia você vai ganhar um valor, do que você ficar apostando no tigrinho do sofá da sua casa. E garanto para você que você vai ganhar menos dinheiro num dia no tigrinho do que você ganharia carpindo terreno. Garanto para você, garanto para você. Você vai ganhar menos dinheiro no tigrinho, no seu sofá, do que lavrando, né, o carpindo terreno. Então, gente, por favor, sejamos nós, filhos e filhas de Deus, tenhamos nós entendimento sobre isso em nome de Jesus, gente. Não entra nisso. Se você entrou, para agora, pede ajuda, desinstala, joga o celular no mar, faz alguma coisa, mas para com isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá? Isso é literalmente mais um imposto sobre os pobres. Por que eu digo que é um imposto sobre os pobres? Porque a loteria já é isso.
tá? Já falei para vocês que já citei que você tem mais chance de ser atingido por raio da tua casa na loteria. No trajeto da sua casa até a loteria, você tem mais chance de ser atingido por raio da tua casa na loteria do que ganhar na loteria. Então é uma das piores formas de você usar o seu dinheiro. Difícil imaginar uma pior forma de você usar o seu dinheiro do que loteria, tá? E esses bets online também se enquadram nisso. A diferença é que agora você não precisa sair da sua casa e ir lá na loteria, você faz do teu celular. Se tornou mais fácil e por isso também se tornou mais perigoso. Então, se você não entrou nisso e você tem cogitado, em nome de Jesus, não entra. Vai carpir terreno que você ganha mais. Ok? Se você já entrou nisso e você está afundado, em nome de Jesus, pede ajuda. Compartilha com teu líder de PG, compartilha com o teu discipulador, procura alguém que a gente possa, né, que você possa prestar contas. Se for necessário, pega isso aqui, ó, vai lá na praia e joga no mar, mas bem fundo, ok? Em nome de Jesus, se livra disso, tá? Existe um versículo bíblico que fala sobre dívidas, né? Nós já lemos ela, inclusive. Deixa eu ler aqui para vocês. Vou puxar aqui rapidinho. Nós já lemos isso, mas vale a pena para você entender a seriedade com qual você precisa tratar isso. Provérbios capítulo 6. Desculpa o nosso tempo que vai passar aqui, mas é importante. Olha só. Provérbios capítulo 6 diz assim, ó. Se você entrou numa armadilha, tá? Você se tornou prisioneiro de alguma coisa, olha aqui o que diz. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode aprender. Livre-se como uma gazela se livra do caçador. Você precisa entender o seguinte: se você está preso nisso, você é a presa. E existem empresas, algumas delas chinesas, que são os caçadores. Você precisa correr, como se alguém estivesse tentando tirar a sua vida, tá? Porque tem gente tirando a vida por causa disso ao redor do Brasil. Não seja você uma delas, em nome de Jesus, tá? Se você precisar de ajuda, nos procure, nós queremos te ajudar. Mas se livre disso em nome de Jesus. Amém, gente? Então, vamos entender? Se precisar carpir terreno, vamos carpir terreno, né? E às vezes as promessas de rentabilidade mirabolantes entregam, na verdade, menos do que você trabalhar duro, sabe? Ganhar o seu salário, trabalhar duro, fazer o que você precisa fazer e ter uma certa segurança financeira nesse sentido. Que nós possamos aprender isso, entender isso, priorizar isso e viver uma vida fiscalmente, financeiramente responsável. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Peço, Deus, para que o Senhor nos ensine o princípio dessa palavra, para que a gente não corra atrás de fantasias, Deus. Esse versículo escrito há 3.000 anos atrás fala tão profundamente conosco sobre a nossa realidade hoje. Ajuda-nos, Deus. Se existe algum dos meus irmãos que está preso nisso, que caiu nessa armadilha, Deus, livra em nome de Jesus. Dá a tenacidade agora de se livrar, de procurar ajuda, de pedir misericórdia, de se livrar disso, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê a sabedoria, para não cairmos nisso, aqueles que não caíram, para não cairmos nisso, mas não corrermos atrás de fantasias, mas sim fazer o nosso trabalho, árduo que seja, mas continuar trabalhando e confiando no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Passei demais do horário, tá? Mas eu queria falar seriamente sobre esse assunto. E obrigado pela paciência de vocês. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.